busca de aprender. E eu contactei uns colegas do IPA, da casa, tanto da extensão como da pesquisa, e também fui em busca de parceiros, como é o caso da professora Norma, como é o caso do Wagner, pessoas que já tivessem trabalhos consolidados, né, dentro dessa temática da transição agroecológica. E aí esse curso se deu dessa forma, né? A gente inicia hoje com chave de ouro, com a professora Norma, que já trabalha há muito tempo com essa temática de conservação de raças nativas. O colega Valderedes também tem um trabalho consolidado aí de anos e anos nas estações de pesquisa, com a parte de conservação de forragens, trabalho muito legal com a utilização da caatinga, né, de forma sustentável. A gente do IPA, no meio, aprendendo e passando também um pouco do que a gente tem, e finaliza com o professor Wagner, que tem um trabalho legal com fitoterapia, voltado para tratamento animal, né? Ele tem mestrado e doutorado com fitoterapia, e professora Ângela, né? Que também já tem um trabalho consolidado e está na luta aí, passando informações voltadas para o manejo sustentado dentro da pecuária. Então, de uma maneira geral, foi com esse enfoque que a gente tentou trazer esse curso para vocês. E a gente vai levando com esse enfoque, né? Tentando aprender ao máximo. Professora Norma, como é que está o link? Ô, Luiz, eu acho que a gente poderia começar, então, entendeu? Pronto. Sim. E aí, quando a professora Norma conseguir, aí a gente... Ele está gerando, mas está muito lento. A gente migra, né, para outra sala. Então, vamos lá. Ok. Começar. Valderedes. Pode começar. Diga aí, Luiz. Estou aqui no aguardo das perguntas. Viu? Vamos começar com essa primeira pergunta, né, que foi gerada no fórum. Certo. Milson vai dar uma lida aqui. Ok. Que tu não está enxergando, não? Não, estou sim. A pergunta é a seguinte: é de Silvana Lemos. Sabemos que o semiárido Caatinga vem sofrendo devastação desde a introdução do gado bovino em 1640 pelos portugueses, né? Desde 1640 pelos portugueses. Não seria importante incentivar projetos de recatingamento e discutir com as comunidades rurais outras questões? Com isso, eles poderiam lutar para exigir do governo políticas que impeçam que médios e grandes produtores devastem a caatinga para a criação de gado e outras práticas, a exemplo do polo gesseiro. Essa foi a pergunta de Silvana. Passa a palavra para a Valderedes. Bom dia, minha gente. É uma pergunta muito inteligente, viu? E muito abrangente. Eu também vi a pergunta que ela fez para a Norma, é realmente muito abrangente, o que ela fala sobre políticas públicas, sobre política de governo, sobre tudo. Mas, puxando assim para a área da gente, a nossa seara, né? Ela falou sobre essa questão da introdução do gado, né, bovino. Na realidade, o nosso sertão, o nosso semiárido foi conquistado na pata do boi mesmo, né? A exploração a utilização, principalmente da nossa vegetação da caatinga, foi feita pelos bovinos. Mas a natureza, ela é pródiga, né? Ela é pródiga, e hoje está vendo a substituição. O produtor está vendo que a espécie mais adaptada ao semiárido para utilizar esse recurso forrageiro da caatinga é o caprino. É o caprino. E em alguns locais onde se possa ter uma área maior de pastagem cultivada, que no caso seria testado para o semiárido do capim búfalo e o capim corrente, aí pode-se introduzir os ovinos. E a associação dos dois, caprinos e ovino, né? Porque eles não competem pelo mesmo alimento, né? E ela fala em recatingamento, né? A gente chama enriquecimento da caatinga, mas ela é um termo bonito, né? Recatingamento. Então, isso precisa ser feito, porque realmente com a exploração do gado e também a exploração da vegetação para a madeira, né? Inicialmente
para a questão de doméstica, né, para utilizar como energia, mas também se usou muito para a parte industrial, né, para carvão. Chegou-se o pessoal de Minas veio fazer desmatamento aqui, né, para levar carvão para Minas, né, porque lá a fiscalização estava muito grande e o pessoal chegou a vir comprar madeira, eles compravam a área da caatinga e desmatavam, fazia carvão. E realmente deixou uma área muito grande e devastada, como também lá no Araripe com relação ao polo gesseiro, né? Então, nossa caatinga, ela vem realmente passando por muitos anos nesse processo de devastação. Então, realmente, em muitos locais precisa fazer esse recatingamento, né? O plantio, ver plantas da região, e seria uma prática importante que o produtor fizesse esse recatingamento com catingueira, né? Mororó. São plantas nativas. Eu não vou falar o nome científico, né? Qualquer coisa nas apostilas que eu deixei para vocês tem os nomes científicos, tá bom? Então, em geral, o que eu posso responder para a Silvana é isso aí, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, né? Luiz, aí. Obrigada, Valderedes. De nada. Vamos lá. A próxima pergunta. Inteligente, viu? A próxima pergunta foi do colega Genil Gomes. Parabéns ao palestrante Valderedes. E ele lançou 3 perguntas. A primeira: qual a área reconhecida em hectare de caatinga em Pernambuco? Teria uma ideia? Joia. Eu já ia pedir para você fazer uma por uma, que eu quero responder a Genil uma por uma, né? Eu não vou responder em termos, tá aberto, né? Eu não vou responder em termos de área, né? Na segunda pergunta, ele quase que responde a primeira, ele mesmo. Eu vou dizer que a nossa caatinga começa na Serra das Russas, certo? E vai até o Araripe, vai até a margem do São Francisco, em Petrolina. Essa é a nossa região de caatinga. Seria mais ou menos mais de 70% da nossa área, né, de caatinga, ok? E falando em região, a nossa caatinga, ela chega na metade do Rio Grande do Norte, puxando ali para Mossoró, ela chega até o litoral, e todo o litoral do Ceará é área de caatinga, né? Então, você veja a abrangência da caatinga como é tão grande, né? Em termos de hectare, assim, de cabeça, eu não sei dizer. Vocês veem geograficamente, né? E são muitos quilômetros, porque eu já andei praticamente quase toda a região, viu? Qual era a outra pergunta? Ok. A segunda pergunta: qual a época mais apropriada para se fazer o rebaixamento da caatinga? Em relação à idade da planta, época e etc., se existirem outros fatores. Então, ele pergunta qual a época mais apropriada para fazer o rebaixamento, de acordo com o que foi colocado lá na videoaula. O rebaixamento e outras práticas depende muito da vegetação do local, como ela se encontra, né? Tem local que, inclusive, não precisa nem fazer nem raleamento, nem rebaixamento, nem nada. Muitas vezes precisa fazer o recatingamento, como o Silvana falou, né? Entendeu? Ou o enriquecimento, como plantas, muitas vezes até herbácea, né? Porque você chega em muitos locais e o solo já está se degradando. E na hora que se degrada o solo, você perde. Dificilmente você recuperaria, né? Porque você sabe que o solo, ele é feito da intempérie das rochas, né? E são milhares e milhares de anos. Então, às vezes, a gente, uma prática imprópria, a gente termina perdendo o solo por conta disso. Agora, na hora que você perde o solo, então, muitos locais que ainda possa se fazer esse enriquecimento, então, pode ser feito com plantio de capim-búfalo e o recatingamento com plantas nativas, né? Plantas da própria caatinga. Então, a gente vê muito isso, aquele lado de Serrita, tem muito disso aí. Em Bimirim ainda tem muitas áreas dessas que precisa fazer esse recatingamento. Né? Uricuri, tem vários locais que precisa fazer esse recatingamento, né? Tá certo?
vai fazer a outra. Ok, Luiz. Fechado. Vamos lá. A terceira pergunta. A terceira pergunta ainda do colega Genil foi em relação. Ele disse assim: algumas variáveis caracterizam uma região de Caatinga, né? Precipitação, vegetação, solo e outros, né? Então, foi dito que na região da Caatinga, foi dito na videoaula gravada, que na região da Caatinga a precipitação varia, salvo engano, entre 400 e 800 milímetros, com média de 650 milímetros. Em Gravatá e Pombos, localizado na Serra das Russas, chove bem mais que isso. Então, o que levaria a pensar que em Pernambuco a área de Caatinga começaria na Serra das Russas? Isso foi uma pergunta. Ok, Luiz. E aí ele pediu para... ele pediu para a gente depois pôr essas respostas no fórum, que ele estaria impossibilitado de participar do Momento ao Vivo porque está em viagem. E a gente depois faz isso. Ok, Luiz. Fala, assim, basta fisionomicamente você ver, você verifica que é a área de Caatinga. Você sobe a Serra das Russas e naquelas pedras você só vê cactos, né? É muito bonita aquela paisagem. E, no geral, você entrou ou adentrou, né? Como em português mais correto, em qualquer área, saiu da margem da estrada, você vai ver a vegetação. Aí, quem conhece a Caatinga, você vai ver predominância de plantas espinhosas, né? Plantas tronco retorcido e por aí vai, né? Entendeu? Realmente começa ali. Né? E com relação a solo, então há uma combinação. Mas, às vezes, você tem área de Caatinga, bons solos, né? Solos de boa profundidade, né? Até solo agricultável, mas não deixa de ser área de Caatinga, né? Entendeu? Lá em Arco Verde mesmo, a gente tem uma transição muito grande, porque é a transição do agreste para o sertão. A vegetação muda, mas mantém as características de Caatinga, né? É uma Caatinga que não perde totalmente as folhas, é um tipo de Caatinga, né? Não vou falar muito na classificação, mas é uma coisa que a gente pode fisionomicamente observar isso, né? Então, a Serra das Varas é uma região que tem em torno de quase 800 metros, né, de altitude, e a vegetação quase não perde a folha, mas é Caatinga. Aí você vem para uma região Ibimirim, né, chove bem menos, que é a região de Pernambuco, do Mochotó, que menos chove e puxa para o Cariri paraibano, né? Então, aí são solos mais fracos, né? Mas a altitude em torno de 500 metros, mais ou menos. E com relação à precipitação, que ele falou, né, que chove bem mais, né? Isso aí é só questão de média, né? Média não significa muita coisa, né? Eu alcancei em Serra Talhada a precipitação de 1.800 milímetros. Quem imaginava, né? Entendeu? Mas a média de 30 anos, 35 anos em Serra Talhada é 850 milímetros, né? E com relação à precipitação também, a Mata Norte tem um local chamado Aliança, que a precipitação lá é em torno de 550, 600 milímetros. Mas se planta cana-de-açúcar, né? A questão não é a quantidade de chuva, às vezes é a distribuição. Lá tem cana-de-açúcar, porque a distribuição é bem melhor, né? Enquanto outros locais, floresta, chega a chover, já ouvi, né? Já teve registro de uma chuva de 180 milímetros. O que é que vocês acham? Né? É quase a média do Cariri paraibano, que tem uma cidade chamada Conceição, que a média lá é 200 milímetros por ano, né? Agora, como ele mesmo disse, são várias variáveis para a gente caracterizar o semiárido, e o que predomina nesse semiárido, né, é a vegetação da Caatinga, tá ok? Ok, Valdez, muito obrigado. Temos uma pergunta aqui no chat do colega Matheus Rodrigues. Valdez, essa pergunta é em relação ao módulo 3, né? Desculpe, a aula 3 do módulo 2. É a parte que fala do manejo nutricional, né? De caprinos e ovinos. Gostaria de saber se o senhor tem resultados ou opinião sobre a utilização da palma para silagem.
é viável financeiramente? Ele pergunta, visto que o gasto da mão de obra será alto para ensilar a palma, que possui alto teor de água, Essa pergunta me foi feita recentemente. Inclusive, a vida da gente e a produção pecuária, ela é muito simples. É que tem muita gente que gosta de complicar. Agora, me diga uma coisa, o que a gente tem de mais escasso, né, principalmente na época seca, no seminário, é água. Por que eu vou tirar a água? Eu estou me referindo, não é nem a silagem, eu estou me referindo a um outro trabalho que o pessoal queria desidratar a palma, né? E com relação à silagem, é quase a mesma coisa. A silagem, a palma, ela está no ponto de você colher e dar para o animal naquela época, principalmente na época seca. Não perde o valor nutritivo, né? Além de ter água, aí para que eu vou fazer silagem? Se ela já é conservada in natura, né? Já está conservada na natureza. Então, não vejo essa necessidade de você fazer silagem. Fazer silagem, inclusive de material que tenha mais, vamos dizer assim, mais produtivo em termos de matéria seca, né? Ok? Respondi, não. A contento, cadê o colega? Ele pode dizer se está satisfeito, né? Muito obrigado, professor. Estou contente sim, porque eu já li muitos trabalhos utilizando isso, sabe? Ele pode Mas lançar eu também no vejo, chat. Ok. como eu sou produtor também, eu só vejo resultados na teoria, que na prática eu acho que é inviável. Por isso eu perguntei para o senhor, e o que o senhor fala, eu concordo plenamente. Isso eu tenho a agradecer. Ok. Vamos lá, Luiz. Não, desculpe. Tem antes, João. Existe algum trabalho, João Farias, existe algum trabalho com palma enriquecida para substituir a soja total ou parcialmente? Substituição da soja. Eu acho que estão dando muita ênfase à palma, né? Estão esquecendo da nossa vegetação nativa, da caatinga, que é muito rica em plantas, muito rica em proteína e energia também. Mas, voltando para a palma, a gente sabe que a palma, ela é muito rica, na realidade, ela é muito rica em água, né? A quantidade muito grande de água, mas os 10% de matéria seca dela tem uma quantidade muito grande de energia, né? Muito carboidrato. Então, é excelente para a alimentação do gado de leite, né? Gado de leite caprino, já que é caprinocultura, né? Caprino, nosso caprino leiteiro, é excelente, né? Agora, ela tem deficiências, então, ela é rica em fibra, aí a gente tem que colocar uma silagem pode ser de sorgo, uma silagem de planta nativa, ou colocar feno, né? Um feno de capim-búfalo, um feno de maniçoba, para melhorar, no caso, a fibra, né? Colocando um feno de boa qualidade, a gente melhora também a proteína, que a palma, ela é pobre também em proteína, né? Ela é rica, muito rica em energia, mas pobre em proteína. E realmente tem muita água. Então, é preciso você balancear essa questão da proteína, da fibra, né? E aí, você colocando feno de boa qualidade, mas mesmo assim, para a produção de leite, eu sempre digo que é muito difícil você ajustar a produção de leite de qualquer espécie só com volumoso. Aí é onde entra, né, algum concentrado, energético ou proteico, né? Mas se você faz um feno de boa qualidade, aí você vai precisar de pouco desse aí insumo comprado, está muito caro hoje, né? A saca de milho parece que está em torno de R$ 130, então encareceu demais. Então, tem que produzir um feno de boa qualidade, misturar com a palma, né? Principalmente na época seca, né? E fornecer esses animais e equilibrar essa dieta com esses concentrados energético e proteico, né? Uma torta de algodão, um farelo de soja e o milho, né? Tá certo? Ok. Luiz. Ok. Foi o colega, agora o colega
do colega Luiz Carlos. A questão da devastação do bioma caatinga e, consequentemente, o recatingamento, é imprescindível focar nesse problema. Esse foi um ponto de vista dele. Aí a pergunta dele é: o que o IPA está desenvolvendo nesse sentido para minimizar isso? Eu não entendi bem a pergunta, não, Luiz. Tu queira repetir, acho que deu uma certa interferência. Poderia colaborar, Valderiz, nesse sentido? Diga aí, eu não a entendi. questão da devastação do... Certo. Está cortando. Ele está dizendo que a questão... Certo. Está ouvindo agora? Doutor. Ele está dizendo que a questão da devastação do bioma caatinga é consequente e, consequentemente, o recatingamento é imprescindível focar nesse problema. Aí ele pergunta: o que o IPA está desenvolvendo nesse sentido para minimizar essa devastação? Luiz, a questão da devastação tem muito a ver com o sistema produtivo, né? Então, a gente, como disse, tem que ter a questão que o Silvana falou de políticas públicas que façam com que essa pessoa não queira, né, devastar e ter uma certa fiscalização também, né? A gente, por onde a gente anda, a gente está vendo o pessoal nos morros tirando a caatinga, né? E deixando aquela vegetação sujeita à erosão. Então, tem alguma coisa de políticas, né? De fiscalização. E com relação ao que a gente vem fazendo, o quê? É a pesquisa que foi feita, né? A gente fez muito trabalho, tanto em Sertânia como em Serra Talhada, né, com essa parte do bioma caatinga, e a questão também da difusão, né? A difusão desse conhecimento, é isso que a gente pode fazer, né? A pesquisa e a difusão desse conhecimento e orientar. Claro que se a gente for consultado, né, por esses outros órgãos, a gente pode colaborar, né, para evitar essa devastação, ok? Ok. Pessoal, eu vou colocar o link da outra sala no chat e a gente vai botar também lá no grupo onde estão os participantes do curso. Mas vocês não entram agora. A gente vai continuar aqui. Quando completar essa hora... Vai estar andando bem aqui. A gente prossegue aqui. Quando terminar o horário do colega Valdez, a gente entra lá na outra sala e segue com a professora Norma. Então, vamos lá. Vamos para... Ótimo, Valdez, a resposta. Vamos para a próxima, que é do colega Sávio. Ele pergunta, Sávio Carvalho, o caprino é considerado exterminador da caatinga. Como você vê essa afirmação? Meu amigo Sávio de Salgueiro, a gente já conversou muito sobre isso. Na realidade, é uma imputação muito errada, né? Eu sempre digo que o caprino, o bovino, seja qual for a espécie animal, não é ele que devasta, né? Quem devasta é o homem, né? Aí eu tenho numa palestra, uma amiga nossa dizia do Sebrae, Maria Auxiliadora, ela dizia que nunca viu um caprino com um machado na mão, nem uma foice, né? Então, a devastação da caatinga é muito falta de conhecimento, né? Então, o caprino, ele não devasta nada. Pelo contrário, ele está lá sobrevivendo. E você sabe que nas condições mais inóspitas no mundo, você encontra o caprino, né? Basta você assistir esses filmes do pessoal do povo árabe, né? Quando vem um carro, de repente, um rebanho de caprino e de ovino sai correndo, né? Então, é um animal que se adapta a todo tipo de ambiente. Pega de região desértica e vai até região polar também, né? Você encontra... Então, esse é um animal que ele sobrevive, né? Nessa seca passada, nos Islândia, eu não sei se tem aí, eu mostro que tem um bovino devastando, comendo a casca da algaroba, matando a algaroba. Mas por quê? Ele comeu a casca, aí a planta morre. Mas por quê? Porque não tinha outra comida. Então, né, ele comia até a casca do marmeleiro, da estaca de marmeleiro, o bovino estava comendo. Por quê? Para sobreviver, né? Então, por isso que eu digo que a culpa não é do caprino, não é do ovino, não é do bovino, é do homem. Então, o que ele precisa é ajustar a quantidade de animais à quantidade de forragem, né?
Então, a gente tem que ter uma condição de o animal, inclusive, selecionar sua dieta, né? Então, o caprino realmente a gente é totalmente contrário a essa narrativa, né? Que eu já escutei até de botânico, né? Que era um animal, eu não vou citar o nome aqui de um botânico, que ele dizia que era para passar uma cerca ali na Serra das Russas e não deixar nem entrar nenhum caprino, veja, quer dizer, falta de conhecimento, ok? Ok, colega Gustavo Silva. Bom dia, Valderedes. Gostaria de saber sobre o uso de fenos de plantas nativas, enriquecidos com ureia. Tem algum conhecimento? A gente trabalhou muito com feno e também silagem, né? De plantas nativas, né? Como a maniçoba. A maniçoba a gente trabalhou muito feno e a Universidade Rural trabalhou muito a questão de silagem, né? Se não me engano, a Adriana Guim, a gente fez algum trabalho junto com a silagem da maniçoba. Eu não sou, na realidade, eu não sou nutricionista, né? Eu sou da forragicultura, que é um pouco diferente, né? A gente trabalha muito na alimentação, mas aí tem o colega da nutrição. Mas a gente convivendo com vários colegas, como eu também convivia com muito veterinário, eu aprendi muita coisa na área de veterinária, né? Mas com relação à ureia, muitos colegas, a gente tem uma linha, né? Que eles têm uma linha de que a gente não deveria utilizar a ureia no processo de fenação ou de ensilagem, seja o que for, deveria se colocar quando for fornecer o animal, ok? A técnica é essa. É como a gente tinha também um processo de chacharina ou sacarina, né? Mas o pessoal, como foi uma tecnologia vinda de Cuba, que o pessoal introduziu aqui, aí falava-se chacharina, né? Mas o pessoal, muitas vezes dizia que era o CH, né? Aí chamava sacarina. Mas aí, para não confundir também com o açúcar da cana, né? Mas o pessoal colocava ureia. Mas a gente, vocês obtêm bons resultados se você colocar o feno ou a silagem e adicionar a ureia. Agora tem que ver o percentual, né? Porque se você errar no percentual, então, em cima do volumoso, você pode usar 0,5 do volumoso, né? Então, se você pegar e errar e botar 5 quilos, você vai matar o rebanho todo, né? Então, você pode colocar, né, em 100 quilos de forragem, né? Você pode colocar o quê? 500 gramas da ureia. E tem a técnica também de utilizar isso no sal, né? No campo, tem o sal proteinado, né? Que na realidade se usa o sal como ureia. Tem até comprado o sólido, né? Que você coloca para não ter o perigo de acidente quando chove, quando você faz Eu estou abrangendo na nutrição mais geral, né? No termo do fornecimento da ureia com a forragem, né? Uma coisa que ocorre do pessoal querer fazer a silagem, eu sempre digo que a técnica é simples, mas às vezes o pessoal quer complicar. É como o pessoal querer fazer silagem e colocar outros produtos na silagem, né? Até a ureia. Aí complica muito a fermentação. Então, faz a silagem normal, sem usar essas coisas, e depois adiciona, quando for fornecer ao animal, né, a criação, aí você utiliza aí a ureia. Eu quero ressaltar, inclusive não sei se está lá na palestra, quando a gente fala animal, nós técnicos, a gente está falando caprino, ovino, bovino, ruminantes, né? A gente trabalha com ruminantes, né? A gente não está trabalhando com pequenos animais suínos, essas coisas não. Nem está trabalhando com cavalo, jumento, porque no semiárido, no sertão, o produtor conhece o animal cavalo, né? Jumento, mas não é esse animal. Isso é importante saber, porque a gente não pode fornecer ureia para
na alimentação nem de jumento, nem de cavalo, nem de suíno, tá certo? A gente tem que ter o cuidado. Então, o animal que a gente se refere exatamente caprino, ovino, bovino, ruminantes, tá ok? Ok. A gente vai responder só mais uma e vai seguir para outra sala. Então, a partir de agora, eu vou botar o link aqui novamente, e aí vocês não lançam mais pergunta, não, porque aí fica visível para todos o link, ok? Botei aqui. A pergunta, Valdez, a última que a gente faz aqui nessa sala, foi o Marcelo Arisson. Qual o melhor processo para colheita e produção do marmeleiro? Ele disse que tem muito na região. Marmeleiro. O marmeleiro e o quebra-faca são crotos, né? Pode-se fazer feno, mas o consumo dos dois não é muito bom. O consumo é baixo. Né? Como mata-pasto também, o consumo é baixo. Mas como a produção de marmeleiro na nossa caatinga é muito alta, né? Aí nós não podemos descartar essa abundância. Então, a gente pode fazer realmente feno. E o que é que pode ser feito? Para melhorar o consumo, a dieta do animal, que o animal vai comer, ele consome em torno de 1% do peso vivo. Um bom consumo é acima de 2%. 2%, caprino e ovino, 2,5%, 3% do peso vivo. Né? Então, quando consome abaixo de 1, isso vai implicar em falta de nutrientes e você teria que complementar com concentrado, que é caro, né? Concentrado proteico e energético, que é caro, que é exatamente a soja e o milho, né? Então, como é que a gente pode melhorar isso aí? É a gente fazer feno desse material em grande quantidade e tentar fazer também feno de outras plantas mais ricas, que tem um teor de proteína maior e um consumo maior, né? Que a gente tem dado da maniçoba de até 4,5% do peso vivo. 2% a gente considera um bom consumo, né? Então, se você pega uma planta que tem um consumo de 4,5%, que o consumo é de 1%, aí, na média, fica um bom consumo para depois você gastar menos na hora de suplementar. Isso é quando eu falo na alimentação de cabras leiteiras ou gado leiteiro, né? Porque produzir leite não é fácil, é caro produzir leite. Agora, se for para engorda, a gente fez muitos trabalhos aonde a gente engordava, né? Engordar é muito fácil, a gente tira pela gente, né? A gente tem um cuidado danado, mas no instante a gente engorda, né? Qualquer besteira a gente está engordando. Então, para produzir, para fazer engorda de caprino, de ovino, você pode fazer só com feno de plantas nativas associado um pouco à palma forrageira, tá certo? Aí tu lê isso. Eu leio. Não, eu leio. Pessoal, vamos retornar, né? Analisamos, estamos abertos, área Norma. Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Eu vou continuar as perguntas aqui para Valderedes, meu primeiro gerente aqui no IPA. A pergunta que estava no chat, viu? Para a gente concluir essa parte. Professor, o senhor informou a grande importância da digestibilidade para o desempenho animal. O que fazer para melhorar a digestibilidade do capim no período da seca? Essa pergunta veio de João. Pode responder. Essa pergunta é do meu amigo João, do Tupanatinga. Olha, a questão da digestibilidade é em função da colheita, né, da planta. Então, quando ela está mais nova, no início, ela tem uma digestibilidade, tem proteína e digestibilidade maiores.
Se você deixar a planta mais tempo, deixar no caso do capim-bufo, que ele veio a produzir semente ou secar, a digestibilidade cai. Isso é com relação a toda a planta, é aquela curva, né? Que a gente chama de molde. Então, no início, a digestibilidade da proteína é alta, e depois ela vai, né, e começa a cair. Então, o segredo é produzir no início, na época da chuva. Eu sempre digo que a gente tem no semiárido em torno de 4 a 5 meses para produzir toda a forragem para a época seca, né? Quando se trata de suplementação, aí esse material produzido na época da época chuva é de bom valor nutritivo, que associa proteína, né, com no caso, a digestibilidade, ok? Mas, aí você vai suplementar na época seca. Você não vai produzir o feno na época seca. Isso não quer dizer que se você tenha um material lá, que o semiárido, a gente tem que aprender muito a viver com ele. A gente produz na época da chuva, né, na estação chuvosa, mas quando pegar na seca, às vezes tem muito material. Aquele material, quando se tratando de animais para ganhar peso ou até manter, porque no semiárido, se você passar a época seca, só em manter o peso, você já ganha muito, porque quando chegar a época da chuva, tem o que a gente chama de ganho de peso compensatório, né? Então, é exatamente isso. É você produzir com qualidade na época chuvosa, para alimentar a criação e o gado na época seca. Ok? Ok. Foi. Tem uma consideração aqui da nossa colega Tereza, né? Que diz assim, não é uma pergunta, pelo que eu entendo, mas ela colocou lá no chat o seguinte: o que acaba com a caatinga é a extração desordenada da madeira para a produção de carvão e uso da linha. O bode se adaptou à caatinga e a caatinga ao bode. Tereza Cristina. Outra pergunta é do nosso colega Paulo, lá de Sairé. Bom dia a todos. Ele pergunta o seguinte: considerando o aspecto de fracionamento de terras, fato evidenciado no município de Sairé, em se tratando de agricultores de base familiar e, simultaneamente, enfrentando um volume pluviométrico anual, em média, de 1.400. Aí ele faz a pergunta. A atividade vocês permitem gravar a reunião? Permitimos, professor, esquecemos de pedir isso. Com certeza. Até porque a gente depois disponibiliza lá, viu? Aí Paulo pergunta: a atividade de caprino-ovinocultura é considerada de risco? Ou pode haver algum tipo de manejo que se enquadre para esta situação citadas? Ele falou do índice, né, do volume pluviométrico anual, que é em média de 1.400. Na região do Sairé, né? Sairé. E a caprinocultura é o quê? De atividade de risco? Sim, se a caprino-ovinocultura seria considerada para os agricultores familiares uma atividade de risco. Ok. Toda a nossa agropecuária, ela é uma atividade de risco, né? Compete a gente minimizar esse risco, né? É como diz, a gente sai de casa e já está se arriscando, né, no trânsito. Então, na atividade, né, seja qual for, uma atividade de risco, você vai botar capital, né, e você pode perder. Aí compete exatamente você em busca do conhecimento. Então, se você tem conhecimento, por exemplo, tem época, né, ele falou que chove 1.000 e tantos milímetros, mas 1.400 milímetros, mas pode não ser média, né? Pode ser uma fase, né? A gente teria que ver, né? Dependendo, uma região dessa talvez seja uma região de não se ter nem o caprino, se ter o bovino, né? Um bovino de leite, porque aí dá-se a entender que poderia haver uma maior produção de forragem e ter espécies mais produtivas. Aí você pode entrar com uma atividade mais produtiva, né? Isso não quer dizer que não se possa criar caprino e ovino nessa região. Como eu disse a você, o caprino é uma espécie cosmopolita. Ela pode ser criada em todos os recantos do mundo, ok?
Tem outra pergunta aqui. Tereza novamente, né, colocou aqui que o caprino nem destrói a caatinga e nem pula a cerca, se houver alimento. E Marizan fecha aí, né, a última pergunta do chat da sala anterior, dizendo assim: bom dia. Sabemos que a maniçoba é um grande recurso para a alimentação. O plantio é viável, com certeza. Agora existem trabalhos para desenvolver o material com menos toxina. Isso faria com que os produtores confiassem mais nessa planta com alimentação. Na verdade, ele não está fazendo uma pergunta, ele está, pelo que eu entendi, ele está afirmando, né? Que a maniçoba é um recurso muito bom para a alimentação. Com relação a essa questão de a maniçoba, como a mandioca, ela tem a toxina, né? O ácido cianídrico, mas ele, ao se fazer o feno, o ácido cianídrico, ele é volátil, né? E aí diminui bastante a quantidade dessa toxina no feno, na planta, né? E os animais, os caprinos ouvindo, podem consumir sem nenhum problema, e a gente trabalhou muito com, né, utilizando vários estudos com essa planta, a caatinga. Então, o produtor, na hora que você demonstra, no início, o pessoal tinha muito receio, mas depois dos trabalhos que foi feito na Embrapa, em Petrolina, e a gente fazendo também em Serra Talhada, em Sertânia, com dias de campo, né, a gente depois viu muitos produtores, e hoje em dia a gente verifica que muito produtor perdeu o medo, e realmente eles estão fazendo feno, silagem, e outra coisa, e deixando a maniçoba ali, ela vegetar, porque era comum você ver o pessoal retirando, matando mesmo a maniçoba, né? Hoje não, estamos vendo que é uma forrageira excelente, é uma das primeiras a produzir folhagem para alimentação animal. Agora, o que precisa, né, realmente é fazer feno e silagem desse material. E nós trabalhamos com uma das espécies mais, que tem o maior teor de ácido cianídrico, né? Que é a Maniote pruinosa, né? Aí, mas tranquilamente pode utilizar, fazendo feno e silagem, né? Não tem problema. Uma coisa que é interessante é que aonde você tem maniçoba e você tem uma grande quantidade de gramínea, de capim, uma boa disponibilidade de forragem, o gado, ele vai lá e come um pouco da folha de maniçoba, aí eu digo que ele consumiu isso in natura, né? Ele vai lá e consome uma folha de maniçoba, aí eu digo que é a proteína, e vai lá e consome grande quantidade, né, de capim, que é a espécie de preferência do bovino, né? E também do carneiro, do ovino, né? Aí não há nenhum acidente com essas duas espécies, ovino e bovino. Agora, o caprino, não. O caprino, na hora que tiver a maniçoba, ele vai direto, que ele quer uma dieta mais rica, é um animal que seleciona melhor, e ele vai em busca da proteína. Então, se tiver uma área com capim e tiver maniçoba, ele vai consumir só a maniçoba ali na natura e vai ter acidente, chega a ter morte instantânea, né? Ok. Pessoal, aqui, pelo menos o que eu estou vendo aqui, eu não estou vendo se tem mais perguntas para o chat, mas eu vou passar. Pessoal, eu estava falando aqui, meu microfone desligado. Eu acredito que essa foi a última pergunta para Valderedes. Eu não estou visualizando aqui no chat nenhuma pergunta mais para ele. A gente conclui com Valderedes e inicia agora com a professora Norma. E eu vou passar a palavra a Luiz. Viu, Luiz, para tu continuar aí a moderação. Ok, Milson. Muito interessante, né, as perguntas e também a resposta, que é o conhecimento do colega Valderedes. Eu acho que é nessa linha, a gente tem que conhecer, né? Conhecer para preservar.
e mostrar a importância que a nossa Mata Branca tem, né, Valderiz? A Caatinga. E Exatamente, preservá-la. Luiz. Eu queria fazer assim uma ressalva, que você vai ter aí um tutor, né, que vai falar sobre plantas tóxicas, né? Eu falei alguma coisa, mas depois ele pode me corrigir, né? Ou ele pode confirmar o que eu falei com relação à toxicidade da maniçoba, tá certo? Que, na realidade, quando você faz o feno e a silagem, você evita essa toxidez, né? Ok? Ok. Não, Olha, está confirmado. A gente não vai antecipar aqui o assunto, não, mas está confirmado o que você disse. E a gente leva mais falando de intoxicações, né? Não planta tóxica. Intoxicações. A gente vai ter o modo para abordar, mas o que você falou está certíssimo. tá ok. Em Olha, relação à maniçoba. se não tiver mais perguntas, eu agradeço, mas eu vou ficar aqui para assistir até o fim aqui o chat, né, com a professora Norma, né? Tá certo? Obrigado a todos. Obrigado, Valderedes. E a gente continua junto e com a parceria, viu? Muito interessante o teu conhecimento. Professora Norma? Sim. Então, a gente, professora, vai dar andamento na mesma sequência. O seu módulo, né, tem uma dinâmica, isso, né? A gente dá prosseguimento com essas perguntas que vieram do fórum e, baseado naquele formulário Google Forms, você vai fazer uma dinâmica de acordo com as respostas que foram lançadas lá. É isso? Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui nas perguntas que foram lançadas. A primeira pergunta foi Petrônio Ramos. Boa tarde. Somente para informar que na última pergunta do questionário não respondi por não ter conhecimento sobre isso aqui foi um detalhe que ele pôs, né? Sábio Carvalho, na pergunta sobre... A colocação aqui de Silvana Lemos. Esses outros colegas foram só alguns detalhes sobre as perguntas, não foi nenhuma pergunta direcionada à professora, não. Silvana Lemos, achei muito importante a discussão da transição agroecológica... O fórum, eu entrei no fórum, Canu. Ok. Silvana Lemos, achei muito importante na transição agroecológica com um processo gradual e multilinear que não tem fim. Estamos sempre em transição, diferente da conservação que pode durar 2 ou 3 anos. A exemplo da passagem de uma agricultura convencional para a orgânica. Diante dessas discussões, por que a produção baseada nos princípios da agroecologia na área animal ainda é tão pouco praticada em Pernambuco? É uma pergunta que ela faz, professora Norma. Por que a produção baseada nos princípios agroecológicos na área animal ainda é tão pouco praticada? Silvana Lemos. É a Silvana, não é? Silvana? Isso. Obrigada pela pergunta. A sua câmera está desligada, viu, professora? Olha, isso é uma discussão que... Não está. Paulo Roberto, desliga o microfone, Paulo. A gente está ouvindo, mas eu queria pedir a Paulo Marins. Paulo Marins, que desligasse o microfone. Está dando interferência. Eu estou ligando e agora ela, não sei se a conexão, ela ok. Não. Mostra ligada, mas não entra. Não, sem problemas. Entendeu? Então a gente vai ficar então assim, pode vocês seguir já viram assim. Minha cara, não é lá essa belezura toda. Tá bom. A gente está ali ouvindo bem. Então, pode responder essa de Silvana. Essa questão de animais. Está ouvindo, né? Sim. Silvana. Na verdade, essa questão da inclusão, né, de animais na agroecologia é uma coisa que se discute, né, bastante dentro mesmo dos fóruns, né, de agroecologia. Eu faço parte aqui do bacharelado e do doutorado, que é recente, são cursos recentes de agroecologia, e uma coisa mal, por que
a agroecologia, durante uma vida inteira, né, não vem considerando os animais como um elemento do conjunto da sociobiodiversidade. Então, agora, quando a gente começa, eu acho que se começa, né, já a discutir essa questão das raças nativas na transição agroecológica, para poder chegar a um processo agroecológico nos territórios. Então, eu acho que esse debate está começando a acontecer, e a sua pergunta, acho que é fruto disso mesmo, que a gente se pergunta todos os dias, por que não? É porque aquela ideia de que, inicialmente, a agroecologia começou com as sementes crioulas, né? E isso se fortaleceu, é bem verdade. Para vocês terem uma ideia, eu tive num encontro, né, de guardiões da biodiversidade, e lá eu era a única pessoa que representava, vamos dizer assim, a semente crioula animal. Mas isso é uma visão que está mudando, e mudando a visão, seguramente, vai mudando as ações, né? Então, a gente já tem o sistema de produção familiar, e eu já considero um sistema com muita condição de já ser considerado, dependendo de como cada agricultor familiar se organiza, já um processo de transição, né, para uma futura produção agroecológica. Então, eu acho que isso é uma tendência que não tem como voltar. Como zootecnistas, nós temos que inserir, né, os animais dentro de produções sustentáveis, e o caminho é a agroecologia, não vejo outro caminho. Falo muito isso para os meus alunos, né? Nós não podemos simplesmente entender, porque é uma realidade que os animais, as produções intensivas, né, o agronegócio é problemático do ponto de vista da manutenção dos agroecossistemas, dos seus impactos, enfim, todas essas questões. Então, como zootecnista, como profissional das ciências agrárias, nós temos que ter um outro olhar e mostrar para os futuros profissionais, vocês estão aí também como profissionais já e buscando esse outro caminho, que a produção animal de ontem e de hoje, a gente não pode mais falar do futuro, né? Antigamente, quando a gente pensava em guardar um material, era para as futuras gerações. Mas o problemão está hoje, né? Isso a gente vê numa pandemia dessas. O desequilíbrio ambiental em vários níveis, nós temos uma pandemia. Então, a gente tem que olhar de frente para isso. Isso é um processo que tem sido muito duro para todos nós. Então, temos sim que inserir animais localmente adaptados dentro do processo de transição agroecológica e dentro de uma caminhada para a agroecologia, porque esses animais... É isso, Silvana. Bom dia, João Santana. Prazer revê-lo. Vamos lá, pessoal. Bom dia. A gente vai seguindo. Tem uma pergunta ainda aqui que veio do fórum, e em seguida a gente vai para o chat. Vocês podem ir lançando as perguntas no chat, que a gente vai respondendo vai lendo e a professora vai respondendo na sequência. A próxima pergunta, professora, que veio do fórum... Diga. A próxima pergunta que veio do fórum... Lourenço, né? Você poderia desligar o microfone, Lourenço? Alguém está aqui pedindo, e eu realmente estou escutando um barulhinho. Obrigada, Lourenço. Professora, você tem como desligar? Pronto, eu acho que foi agora. Teve uma colocação aqui do colega Genil, né, parabenizando. Na verdade, não se trata de uma pergunta, mas parabenizar a professora Norma pela palestra e principalmente por ter incluído no contexto da palestra o nosso saudoso Caporal, falando sobre agroecologia. Muito bom, né? Ok. Pronto, professora. Vamos ver. Essas foram os levantamentos lá do fórum. Uma questão de ordem, Luiz. Posso Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Comentário? Né?
Luiz, eu posso fazer um comentário por uma Oi, questão de ordem? pode, professora. Eu estou dando uma olhada no chat e você pode ir fazendo. Então, Tem perguntas já no chat. Pode. ok. E pode também, professora, fazer pode fazer a abordagem aí sobre esse comentário do colega Caporal, né? O Genil fez. Isso. Eu acho que é uma oportunidade um momento, né, muito adequado para a gente homenagear essa figura, né, esse colega que nos deixou tão precocemente, com muita contribuição ainda para dar, e é uma referência muito forte, né, dentro da agroecologia. Né? Eu tive a oportunidade de me aproximar dele, depois que entrei no programa de doutorado em agroecologia, e realmente foi uma grande perda, né, para os amigos, para a área, uma grande referência. Então, eu solicito a todos um instante de silêncio corporal pela sua memória. Muito obrigada. E que Caporal siga na luz, porque deixou um trabalho muito lindo na sua passagem por esse mundo. Bem, gente, então, dando continuidade, Luiz, eu gostaria de dizer que, como eu vi que o chat tinha mais uma pergunta e um comentário, que era esse que nós acabamos de falar sobre o Caporal, então, eu gostaria de comentar com a turma que eu fiquei realmente, senti falta do questionário, porque ele ficou muito inócuo, e eu queria muito, quando o Luiz me comentou sobre essa questão de fazer um questionário para a turma ir para o campo, né, aplicar o questionário, eu fiquei muito animada com o que poderia chegar para cá, que material a gente teria aqui para discutir. Então, além do que, seria um caminho para a gente avaliar a turma, né? Então, achei muito interessante a proposta, realmente foi um clique, assim, do Luiz, na época. Eu disponibilizei o questionário dentro da própria aula, lá no último slide, e, assim, senti muita falta disso, né? E eu trouxe um outro questionário para a gente fazer aqui agora, com um pouco do resultado que eu tive, de que eu recebi de vocês. Então, eu gostaria de mostrar essa planilha do pouco que fizeram, somente 25 alunos responderam. Eu não sei quantos são a turma ao todo, Luiz. Tivemos uns 90 inscritos, né? 90. Tirando os instrutores e outros colegas que estão dentro da plataforma. Uhum. Hoje nós temos aqui 56 pessoas, né? Então, eu gostaria de saber se eu posso... Eu gostaria de, antes dessa sua intervenção, aí, se permitisse a gente finalizar com algumas perguntas que tem aqui no chat. Com certeza. Eu vou fazer certeza, a leitura. Luiz. Teve a consideração do nosso colega João Santana, né? Bom dia, professora. Prazer revê-lo. Eu fui aluno do curso de zootecnia, né? Como vários outros colegas aqui, né? Que vieram da casa da Universidade Federal Rural. Professor, a procura pelo aumento constante de alta produtividade foi a principal causa da redução e quase extinção da maioria das raças nativas, principalmente caprinos como Moxotó. Ele faz uma consideração e a professora pode também abordar esse aspecto que ele abordou aí. Pode falar, professora, fica à vontade. É bem verdade. É uma realidade, né, essa questão do impacto do uso de raça exótica, né, no nosso material genético local. É uma realidade não somente no Brasil, mas em toda a América do Sul, toda a América colonizada.
E isso traz realmente sérios prejuízos, né, para a produção dentro das regiões, dentro do semiárido como um todo, porque predomina realmente um ambiente onde as raças localmente adaptadas seguram a onda, vamos dizer assim, e os cruzamentos que a gente tem escutado dos criadores é que meio que foi envolvido por essa onda de importação. A gente vai ver nos questionários, apesar de não terem respondido tudo a contento, até onde eu imaginei que a gente poderia chegar em resultados interessantes sobre a questão da conservação das raças, mas tem uns gráficos bem interessantes que nos mostram exatamente isso que a gente está colocando, né? A raça exótica num ambiente que ela exige muito, quer dizer, na hora que a gente traz e introduz uma raça exótica, a gente tem que também introduzir um pacote tecnológico, porque essas raças, elas são exigentes, elas foram criadas num ambiente completamente diferente, né? E eu não sou contra a criação de raça exótica, mas existem as condições para um nativo, existem as condições para um exótico, né? E é isso que a gente não está tomando cuidado, né? O criador, eu acho até que é um grande herói nesse processo de conservação das raças, porque o que existe ainda é fruto da persistência do criador, dentro do processo com sua família, criando esses animais. Mas os cruzamentos desordenados com raça exótica é um dos principais, é o maior impacto sobre o patrimônio genético local. Os estudos moleculares que a gente tem feito também mostram isso, porque antes, quando se falava em impacto de raça exótica sobre patrimônio genético local, era mais especulação. Mas nós temos um trabalho, né, de 2010, 2012, de uma aluna de doutorado, e nós fizemos exatamente estudo genético molecular, comparando nativo e exótico numa amostragem, e a gente vê perfeitamente essa mistura de raças, né? Então, quem tiver interesse, esse trabalho depois a gente pode disponibilizar. Eu poderia, inclusive, já ter colocado, disponibilizado para Luiz colocar no chat, mas enfim, sempre é tempo. Professor Matheus Rodrigues, ele reafirma, né, o que o colega João expôs, e diz que um desses parâmetros que confirma isso é que nas feiras agropecuárias tem produtores com caprinos e ovinos de raça exótica e pouquíssimo de raças nativas, nas feiras agropecuárias, né, do estado principalmente. É um dado que confirma, ele está dizendo, né? Exatamente. Aí, Antônio Um dado Landim, que também confirma. Sim, diga. Pode falar. Um dado que eu pedi no questionário também era um para estimativa de número efetivo, né? Que inclusive a gente colocou o material suplementar para isso, né? Para ver mais ou menos a situação de risco, né? Se a turma tivesse ido ao campo. Eu fiquei sentindo mesmo falta disso, porque era um momento de muito aprendizado para a gente também, né? Eu sempre digo que o processo de ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla. A gente chega com a sacola cheia e uma sacola vazia. A gente esvazia aquela que a gente trouxe cheia e enche aquela que está vazia com os conhecimentos que a gente adquire aqui, né? Então, é isso. Antônio Landim, ele pergunta, professora, o que é raça nativa para a senhora? Né? Fazer uma consideração do que seria raça nativa. Talvez ele tenha tido uma dúvida em relação à videoaula. Então, Antônio, né? Antônio Landim. Esses dias... ok. Há 2 dias atrás, acho que foi terça-feira, eu falei exatamente sobre isso numa palestra no Instituto do Semiárido. A minha incumbência foi essa, foi mostrar o que é uma raça nativa, o que é uma raça exótica, o que é um ecótipo, e
o termo nativo está corretíssimo, são animais que se formaram ali num determinado país, né? E isso pela ação do ambiente natural e também pela ação do homem que cria esses animais, né? Moldando esses animais àquela realidade. Um sinônimo de nativo também é crioulo, ou localmente adaptado, que hoje é o termo que está na atualização da Lei da Biodiversidade. A Lei da Biodiversidade, que é a 13.123, parece, ela foi atualizada em 2015 e sistematiza uma série de termos, né? Inclusive essa questão da conhecimento tradicional, questão dessas definições de raça, e considera a raça nativa naturalizada aquela que se formou num determinado ambiente. Para mim, o que a gente tem que tomar muito cuidado é classificar uma raça naturalizada como nativa. Mas nós temos nativa primitiva e nativa derivada. A nativa primitiva é aquela que surgiu ali, que aquela espécie já existia ali. E a derivada é aquela que se formou num determinado local, mas os seus ancestrais vieram de fora. É o caso das nossas raças. Nós temos raças, se for uma classificação, vamos dizer assim, acadêmica bem rigorosa, as nossas raças são nativas derivadas, mas são raças nativas. Porque nós, brasileiros, também somos nativos. Nós não somos naturalizados portugueses, espanhóis, com índios, não é? Nós nos registramos brasileiros de verdade, e nossas raças passaram por processos históricos semelhantes ao que nós passamos, né? Estamos tudo ligado à história de formação do nosso povo e à história de formação das nossas raças. Não sei se me expliquei, mas eu tenho também, posso disponibilizar para a turma, uma apresentaçãozinha com todos esses conceitos. Isso tem implicações muito sérias, porque se a gente não souber realmente diferenciar uma raça nativa de uma exótica, a gente vai comprar... Não sei se me expliquei, mas eu tenho também, posso disponibilizar para a turma. Evandro, a gente está finalizando as perguntas aqui do chat e aí a gente dá a oportunidade para você falar, ok? E liga teu microfone aí, por favor. Uma apresentaçãozinha. Obrigada, Antônio. Que bom que é uma dúvida. Essa dúvida acho que eu posso esclarecer melhor, até para vocês. Mas no material que eu disponibilizei também tem um documento da FAO lá na sala de vocês, no ambiente virtual. Isso tem implicações muito sérias, porque se a gente não souber realmente diferenciar uma raça nativa de uma exótica, a gente vai comprar. Professora, a senhora consegue dizer... eu acho que ele conseguiu o microfone. Evandro, daqui a pouquinho a gente abre a possibilidade de você falar, ok? A gente está só finalizando as dúvidas do chat. Pode prosseguir, professora. Pronto. Eu estava falando que eu posso disponibilizar, mas já está disponibilizado um documento da FAO com todos esses termos, desde banco de germoplasma até nativo, exótico, ecótico, enfim, conservação in situ, todos esses termos estão nesse documento que já está na sala de vocês. Okay. Obrigada, Tereza, Cristina. Tem uma dúvida aqui, professora, de Matheus Rodrigues. Qual a perspectiva para o aumento da percepção dos produtores sobre a importância do conhecimento do desempenho dos animais? Isso porque muitos produtores, ao comprar animais, só levam em conta as características externas e não a eficiência alimentar, reprodutiva e resistência. Eu fico muito cabreira, né, de quando a gente fala em conscientização do criador, porque muitas vezes na verdade, eu acho o criador muito mais consciente do que nós técnicos sobre a realidade que ele tem e o material genético que cabe ali
dá bons resultados ali, sabe, Matheus? No entanto, não sei se me perdi na resposta, né? Porque muitas vezes o criador, já retomei, muitas vezes não, em geral, ele é induzido a comprar material genético exótico, né? E a querer ganhar. Quem é que não quer ganhar? Todo mundo quer ganhar. Eu falei anteontem na palestra no Instituto Semiárido, e ontem, porque essa semana está uma maratona danada, eu comentei, né? Eu digo, olha, se existem planos, políticas para venda de material genético importado. Isso vem em onda, né? Vem o Boé, foi o anglo-nubiano, e vem em ondas. E o criador vai no banco, o que tem para comprar, se ele disser que quer um reprodutor nativo, ele não vai receber o dinheiro. Aí ele recebe, não tem saída, compra um exótico, tem prejuízo, porque ele não vai conseguir segurar, né? Manter esse animal exigente, aquela velha história de precisar também de um pacote tecnológico, sem contar com a questão ambiental. O animal está fora do seu habitat natural. Sofre o animal, sofre o ambiente, e o retorno esperado não chega. É uma decepção. Já escutei muitos criadores dizer, eu entrei na onda porque era o que tinha para comprar, eu acredito, e o que eu vi foi simplesmente meus animais pedu desaparecerem. E não tive o retorno que me foi dito, né? Então, é isso. Eu acho que o que está faltando são as políticas de valorização de quem cria essas raças, como é feito em outros países, na Europa, por exemplo, alguns países que eu conheço, que trabalhei, que trabalho, né, em parceria. O criador, ele ganha por animal nativo que ele cria. Então, ele tem incentivo do governo. Então, o criador também não fica catando por aí um animal mais produtivo para ter resultado imediato. Ele vai criar a raça nativa. Não sei se lhe respondi, Daniel. Foi Matheus Rodrigues. Mas eu acho que foi com esse contexto mesmo, a pergunta. Ficou claro. Tá. Professora, que respondeu. A gente vai iniciar com a próxima etapa, que é a que você vai gerar essa dinâmica aí a partir das respostas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que eu tenho direito? Luiz, veja bem, eu não posso... Oi, Milze. Alguém está falando, Luiz? Não, só porque você colocou que é Evandro. Na verdade, queria fazer uma pergunta. Não sei se ele já fez. Fez não. Evandro? Fica à vontade, Evandro. E eu vou querer fazer uma pergunta também, professora. Rapidinho. A gente pode ir assim, eu preciso de pelo menos 15 minutos para mostrar esse material. Pronto. E fazer um quiz com a turma bem rapidinho, só para a gente dar uma passada, ter uma ideia do que ficou. Grato pela atenção. Quer fazer a sua pergunta, Evandro? Bom dia, Evandro. Perdão. Bom dia, Luiz. Grato pela atenção. Fica à vontade. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Professora. Diga, Luiz. Primeiro, parabéns, né, pelo trabalho, desde a época da graduação, que foi quando eu tive o primeiro contato com essa temática, foi assistindo em seminários lá na Rural, né? Eu fui de veterinária, não tive aula com você, mas aí eu tive esse contato lá na academia ainda. E assim, eu fui criado em Salgueiro, no sertão, sou daqui, mas fui criado em Salgueiro, e a gente criava lá caprinos, né? E sempre chegava, como você disse, sempre chegava lá na propriedade do meu pai, essas raças, e o pessoal sempre querendo mudar, né? Parece que é muito, o modismo é legal, mas a gente tem que ir com calma. Eu lembro que chegou o Buge, né? Uma raça que veio, diziam que veio de Fernando Noronha, aqueles animais da canela longa.
Aí a gente colocava Tinha lá, morria canela enganchado mesmo. na cerca. É. Um bichão grandão daquele morria enganchado na cerca. Quando a gente soltou lá, que foi atrás, estava enganchado. É um animal sem adaptação, né? E aí veio o Sunny, não, é bom de leite. Aí quando a gente soltou as cabras Sunny lá, entoscado com salsa. E a gente com muitos caprinos lá soltos e não aparecia. Ou seja, animais que a gente tem que ter cuidado quando for fazer essa introdução, por conta desses vários aspectos, né? Animais que não têm adaptação, a questão também da importância da gente preservar o que tem lá, que está com resistência, né, ao conhecimento da vegetação da caatinga. Então, assim, eu acho que a minha pergunta, na realidade, seria mais que você falasse um pouco da experiência lá da Fazenda Carnaúba, né? Se eu não me engano, é Carnaúba. Como é que é o trabalho deles lá? Para que a gente... Você teve um contato, eu acho, com eles, para a gente fique sabendo um pouco também do trabalho que é feito lá. Então, a história da minha vida profissional se confunde com a história da Fazenda Carnaúba, né? Porque eu dei meus primeiros passos e tantos outros passos lá, né? E foi outra grande perda que nós tivemos ano passado, foi a viagem de Manelito, né? Mas todos vamos passar por isso. Os meninos continuam tocando, né? Ele tinha a filosofia de trabalho deles, era exatamente manter os grupos locais e usar esses grupos, a base genética, manter conservada in situ, né? A conservação in situ, que é o ideal, no ambiente natural, né? Que a gente define como in situ on farm, quer dizer, na própria fazenda, no próprio ambiente natural. Então, eles têm todos os grupos de caprinos e praticamente os de ovinos, né? Os ecótipos, as raças, Mochotó, Canidé, Azul, Graúna, Repartida, Marota, e nos ovinos também, eles têm tudo e usam também cruzamentos. Eles fazem cruzamento, né? Entre esses grupos e muitas vezes com o grupo de fora para gerar material para abate, mas com cuidado de guardar material genético, inclusive material genético que é guardado em bancos mesmo de germoplasma, como sêmen, embriões, não somente nos caprinos e ovinos, mas também nos bovinos, né? Então, eles têm esse trabalho. Inclusive, eu sugiro que quem tiver oportunidade de participar, eu acho que esse ano ainda vai ser virtual, o dia D, não é? Que eles têm feito há muitos anos. E é um momento é uma oportunidade para conhecer o trabalho deles, ano a ano, e o material que eles dispõem lá, né? E como é que eles exploram, usam esses recursos genéticos e também garantem a sobrevivência desses recursos. Então, eu, assim, incentivo, né, a visita, ou virtual agora, e no futuro, uma visita presencial. Acho que é um lugar para todo pecuarista, para todo técnico conhecer em algum momento, né? Então, não sei se foi suficiente, Luiz. Se soubesse, traria fotos, posso disponibilizar, porque eu tenho estoques e estoques de fotos da Fazenda Carnaúba em diferentes fases da vida dela e da minha vida. Então, são fotos da minha vida também, né? Ok, professor, obrigado, foi ótimo. Ó, Alessio Ferraz diz aqui que no final do ano irá descartar reprodutores Canindé e Mochotó, né? Então, acho que ele está dando É uma uma pena, opção Alessio, que eu aqui. não sou. Eu acho que ele está dando uma Uma pena que opção não para quem sou quiser criadora. adquirir, né? Quem quiser adquirir aí, mas, professor, eu acho que agora a gente pode seguir para... Evandro, você vai querer fazer a fala aí? Alguma pergunta, Evandro? Bom dia mais uma vez. Grato, meu irmão. Eu gostaria que o nobre amigo que vai descartar reprodutores ou matrizes entrasse em contato comigo, que eu tenho um comprador para algumas, ok? O que, Evandro? Ele está
Vai copiar aí tua informação. Intermediando Alex aqui, a Ferraz. minha sugestão é que o Evandro já pegue o contato do moço, né? Eu acho que é o colega do IPA. Está à disposição Para de outro órgão, mas ele é do IPA. comprar. É Então muito já estamos importante, iniciando né? aqui O também um material banco genético. de leilão. Mais uma novidade aí, né? A interlocução aí dos colegas. Legal. Professora, pode ficar à vontade para dar andamento ao questionário, a atividade com o Google Forms. Aguardem só um pouquinho que eu vou tirar minha câmera para diminuir, melhorar aqui a projeção. João Santana disse que esteve lá, né, na Fazenda Carnaúba, em 2019. Engraçado. Tá muito lento, muito lento, muito lento. João, quer falar, João? Rapidinho, enquanto a professora está fazendo a busca aí, você quer falar a sua experiência lá na Fazenda Carnaúba? É como fazer um resumo, 2 minutinhos aí, de como foi tua experiência lá na Fazenda Carnaúba? Porque o tempo que entra aqui, a minha tela, ela não está querendo andar. Se quiser ficar à vontade aí, viu, João Santana? Ok, professora, tá visível para a gente a sua tela. A tela está chegando? Sim. Está visível. Sim. Ah, ok, então lá vou eu. Porque para mim ela não está ainda. Ela estava, mas parece que saiu, não? É porque é o seguinte, para você não vai aparecer. Você não vai visualizar a tela, porque você está compartilhando a tela do seu computador com a gente. Você agora está na primeira página do PowerPoint. Ok. Pronto, aí você vai me dando um retorno, Luiz. Então, gente, eu trouxe na aqui primeira página. um extrato, né, um extrato do que nós fizemos, do que vocês fizeram nesse pouco tempo, né, que meter a mão na massa, e eu gostaria de mostrar rapidamente, mas antes eu gostaria também de que vocês entrassem nesse link que vai chegar aqui, né, e respondessem a pergunta já para a gente ter a resposta aqui online. Então, se vocês entrarem no link que vai aparecer aqui agora no seu computador, diga, Luiz. Seria bom a gente rapidinho explicar como vai ser esse método. É aquele jogo tipo o Kahoot, que você vai lançar agora, essa agora metodologia não, aí? agora eu tô usando o PowerPoint, só que eu tenho um aplicativo que eu queria ver. É o link. Eu queria Seria que um jogo interativo, né? Vai ser sempre interativo. Então, vocês vão entrar nesse site slide.com aqui, ó, com essa senha. Para responder em uma palavra. É um jogo, uma nuvem de palavras. Sim. Desculpa o errinho aí, eu corrigi, não saiu. Então descrever em uma palavra a sua motivação para fazer esse curso. Deixa eu botar aqui, professora, a senha no chat, porque aí já fica salvo. No caso, eles têm mas que... Está aqui, eu estou esperando, ó, todo mundo vê isso aqui, bem grandão. Tá? Esse hashtag aí entra, né, na senha? É o hashtag... Não, qual o número? 645557. Isso. Okay. Vamos, porque a gente se mexe um pouquinho, né? Muda um pouquinho, assim, a dinâmica. Escreveu esse nomezinho slide.com, já pede a senha. É bem simples.
eles têm que entrar no slide.com, que é um site que ele entra, né? E lá vai aparecer uma aba em que tem que digitar a senha. Não pede login, não, né? Isso, é só isso, é bem simplesinho. Ou então, tenta aí o código de barra, mas às vezes dá problema, é melhor ir por aqui, pelo mais simples. Ok. Então tem que entrar no slide.com e lá quando pedir a senha, você coloca essa Alguém senha. já entrou, né? Nós já temos uma pessoa aqui dizendo que o curso representou para ele conhecimento, ou para ela, né? Conhecimento. Então, em busca de conhecimento. Que mais? Vamos lá, gente, vamos mexer nisso. Alguém colocou a senha aqui, representou esse 645557, tá? Alguém, né? E só para a gente conhecer os motivos que os trouxeram, né? Aqui, estarmos juntos, pensando juntos, as mesmas ideias, com os mesmos sonhos, né? De repente, um mundo de ideia e conhecimento se cruza numa oportunidade dessa, né? Aprendizados, né? Alguém falou aqui que está buscando aprendizados. Não é para digitar esse número, gente, é para digitar uma palavra, viu? Tem muita gente digitando a senha. Outros falaram em inovação, em qualificação, né? E é isso que a gente realmente esperava e deseja ter trazido para vocês, está trazendo para vocês nessa oportunidade. Né? Atualização, não gosto do termo reciclagem, eu gosto mais, prefiro atualização. Novas experiências, conhecimentos, novas perspectivas, né? Então, eu realmente espero que a gente possa estar realmente atendendo essas expectativas de vocês, né? Eu vou passar adiante, porque a ideia era mais ter esse panorama, para a gente não perder muito tempo. Certo? Ok, professora Norma. Professora Norma, só dizendo também que algumas pessoas não conseguiram fazer, aí botaram no chat, viu? Busca de conhecimento, proteção. Ok, quem não conseguir colocar aqui, coloca no chat, tá tudo bem, mas é isso mesmo, alguns não conseguem e tá tudo certo. É só para a gente dinamizar um pouquinho. Então, prevaleceu, essa palavra que se destaca é a palavra que foi mais votada, vamos dizer assim. Então, a maioria está mesmo buscando conhecimento através da inovação, de novas experiências, de aprendizagem, de qualificação, novas perspectivas, mas, em síntese, o que se busca é conhecimento. Então, gente, dando sequência, só relembrando que a minha aula, eu falei sobre conservação e melhoramento, a transição agroecológica, e eu queria também ainda que vocês citassem aqui o município onde vivem, onde trabalham, de preferência, onde atuam profissionalmente. Eu coloquei onde mora, mas eu prefiro que seja onde atuam profissionalmente, porque todos vocês inscritos no curso, né, são técnicos, né, do IPA. Então, Recife, aqui estamos misturando, pessoal, Santa Cruz, Baixa Verde. Professora, vocês entram no link, eu pus novamente o link no chat. Clica no link lá do que está no chat e bota aquela senha para acessar essa plataforma aí de interação. Isso. Aqui não, como resposta, não coloquem a senha, não precisa. Serrita, Afrânio, Tuparetama. Por que eu estou querendo saber isso? Porque eu quero cruzar lá com o questionário, que é uma coisa que eu deveria ter solicitado, para a gente ter noção onde é que estão aqueles animais, né? Mais alguém ainda para contribuir aqui? Tupanatinga e atua em Buíque. Beleza, obrigada. Surubim, né? Tracunhaém, bem pertinho aqui de onde eu estou. Eu estou próximo a Timbaúba, no campo. Orocó ou Oroco? Enfim. Bom, gente, então eu vou seguir, só para a gente ter uma ideia, isso vai ficar um material para mim, Orobó, porque escreveram Oroco. Então, Orocó.
Orocó, ok. Jucati, Orocó. mas predominou aqui Recife, né? Predominou, pelo menos das 13 pessoas que responderam, predominou Recife. Então, vamos adiante, né? Então, eu trouxe agora os resultados dos trabalhos de campo de vocês, e a primeira questão se referia à finalidade da criação de caprinos e ovinos. E a gente verificou, tem alguns pontos que eu chamei a atenção, ó, que a maioria realmente cria para produção de carne, abate, né? Outros já com carne e pele, mas de modo geral é carne, né? E pouca gente destacou a questão da adaptabilidade, que isso foi uma pergunta que alguém fez, né? Resistência, está aqui 4%, rusticidade, interesse econômico pela rusticidade também, sustento, que aí... Eu fiz questão de manter as respostas, porque ela dá um retrato do que a gente pensa, de como a gente vê também, né? E só 4% aqui, que foi uma pessoa que disse que percebe, né, uma intenção dos criadores em conservar a biodiversidade dessas raças. Então, são esses pontos que eu destaco nesse primeiro slide, né? De qualquer maneira, alguém está pensando em da adaptabilidade, resistência, junto aí com biodiversidade, 8% se a gente somar, né? Do grupão, das 25 pessoas que deram resposta. Quanto às raças caprinas exóticas encontradas na região, me chamou a atenção a boé e a anglo-nubiano realmente se destacam, e a sane, mas me chamou a atenção que algumas pessoas colocam mestiços e SRD. Eu não sei se quer dizer a mesma coisa, ou se essa pessoa tem realmente uma classificação diferente do que é mestiço e do que é SRD, né? Que era isso que a gente poderia... Mas também pessoas que colocaram raças nativas como exemplo de exótico. Então, eu queria destacar isso, com muito cuidado, gente. Raça exótica é aquele que veio de fora, como a boé, própria anglo-nubiana, né? Parda alemã, parda alpina, sane, toggenburg, tudo isso é exótico. Mas mochotó, canidé, repartida é nativo, né? São raças nativas. Isso aqui é o que foi respondido como exótico, por isso estou chamando a atenção. Quanto à questão do sistema de criação, realmente 88% tinha em extensivo, e era de se esperar, porque o tipo de atividade que se desenvolve para a carne, não é? E no semiárido, realmente, o intensivo é muito pequeno, a proporção. Ainda bem, né? Porque realmente o ambiente favorece a criação extensiva. Já aqui, com relação às nativas, está havendo inversão. Quando eu peço exótico, misturo exótico com nativo. E quando eu peço nativo, a mesma coisa. Alguém citou parda alpina, nubiano, boé, como nativo. Não é, gente. Anglo-nubiano nubiana é naturalizada, não é nativa. Parda alpina é exótica, boé também, aí vem o mestiço, aquela mesma história, o SRD e o mestiço, né? Aqui tem repartida, eu gostei de ver aqui os nativos, porque a gente vê uma variação, a mochotó, uma boa proporção de mochotó, de canidé, marota e repartida. Eu queria afunilar esses dados no restante do questionário, exatamente para a gente ver as condições que se encontram esses grupos nessas realidades, na realidade de cada aluno, né? Por isso que eu queria ter chegado até o final do questionário. Mas, enfim, quem sabe no outro momento. As ovinas nativas também colocaram aqui, né? Tá tudo bem, morada nova, né? O SRD aqui também predominou, né? Aí eu chamo a atenção aqui que o rabo largo, berganês e bergamácea não. Rabo largo e berganês são ecótipos, porque estão definidos
já como um tipo racial, mas não está homologada perante o Ministério da Agricultura. Já a morada nova, ela é uma raça realmente tanto estabelecida geneticamente quanto reconhecida no Ministério da Agricultura. Ok? A bergamácea eu considero como no caso da anglo-nubiana dos caprinos, é uma raça naturalizada. Faz muito tempo que foi introduzida aqui, mas ela inclusive mantém o nome de origem, lá da região de Bérgamo, né? Eu tive a oportunidade de estar nessa região em 2018, pegando material para comparar com o berganês. Nós temos esse estudo e vamos dar sequência. Ovinos exóticos, a mesma coisa, né? Misturaram aqui, olha, Dorper, com Santa Inês, com Morada Nova. Então, está havendo uma confusão do que é nativo e o que é exótico. Predomina realmente na região o Dorper, quase 59%, 60%, e um pouquinho aqui, né? Mas aqui seria Morada Nova, tinha que estar lá nos nativos, né? Sufoca ficaria aqui, Bergamácea também, ia lá, enfim. E aí, sempre a questão do mestiço e SRD. E dependendo das condições, pode ser que seja realmente diferente, né? E agora nós vamos para o quiz, no Kahoot. Eu vou só sair dessa tela, eu deixei o link aqui, mas eu já tenho minha tela aberta. Professora, se vai puder... ser também um quiz bem curtinho, somente. Diga, Luiz. Diga. Se puder copiar o link, só o link aí do acesso, e botar no chat, fica melhor. Você copia e cola lá no chat. E envia. Porque os participantes só faz clicar no link e já tem acesso à página do Kahoot. Foi? Certo. É porque agora eu já fechei lá o link, então vai ter que ser por aqui mesmo. Então eu vou entrar por aqui, mas a gente chega lá. A gente chega lá. Enquanto esse Kahoot entra, eu gostaria só de mostrar aqui, né, rapidinho os questionários, o que faltou para a gente, né, que a gente esperava mais e que eu nem sequer explorei, porque muito pouca gente chegou nessa fase de números, porque era aqui na parte de quantos machos, quantas fêmeas e qual raça, para fazer uma coisa mais esmiuçada, que a gente ia poder avaliar o número efetivo e estado de conservação realmente dos rebanhos. Mas depois eu vou ver com o Luiz como é que a gente pode dar andamento a esse trabalho e poderíamos ter trabalhos muito bonitos. Deixa eu ver aqui. Pronto, então, vamos fazer aqui. Show question. Tipo clássico. É que as conexões, gente, sempre são muito frágeis e sempre a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Temos tentado exercitar a paciência. Luiz, João, eu gosto só de deixar um esclarecimento para a professora Norma, porque eu fui uma das pessoas que colocou RSD e colocou mestiço, entendeu? RSD, professora, assim, no meu entender, eu coloquei quando a gente não sabe qual é realmente o cruzamento, que a gente não tem, que a gente compra, adquire o animal e a gente não sabe como foi que se estabeleceu o produto. E no caso de mestiço é quando a gente sabe, né, que o cruzamento aconteceu entre uma raça e um animal pé duro, ou entre duas raças que a gente conhece, entendeu? Certo. Você está falando SRD quando você... Aí você chama de mestiço. Quando a gente não tem... Mestiço, quando a gente sabe, foi o cruzamento que ocorreu para criar aquele produto. E RSD, quando a gente não tem conhecimento nenhum da origem dele.
Certo, certo. Por falta de tempo, João, eu ia deixar isso, mas você... Que bom que o pensamento é esse, porque realmente o SRD é quando é aquele animal que passou por uma série de processos que é um crioulo, né? Aqui na América do Sul, nos outros países, o crioulo é aquele animal que já é nativinho, mas que não tem um padrão definido como um mochotó, como um canidé. Então, ele é um SRD, ele é um crioulo. Enquanto que o mestiço é aquele que você, na forma como você comentou. E eu mantive esses dois termos, porque eu poderia ter juntado, exatamente para levantar essa questão, né, do mestiço e do SRD. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela sua colocação. Então, gente, vocês vão entrar aqui, ó, no link que chama www.kahoot.it e a senha. Professor, eles Tá entram aqui no Kahoot.it, né? Então, para fazer a vocês resposta. Não é isso? E eu vou unicamente... parece que eu estou caindo. Conexão. Isso. E vão... Lá dentro já vai pedir Só peraí que eu vou... essa senha. Certo? Professor, a sua página que está Aí, sendo exposta. Já eu vou dar uma Agora. instruçãozinha. Pronto. Agora que está aparecendo, Quando professor. vocês entrarem, vocês vão... Renata já está por aqui. Opa, bem-vinda, Renata. Bem-vindo, Matheus. Ok. Então, entrou aqui já Jana, Matheus, Renata. Se você quiser entrar, Luiz, entra aí para dar um apoio moral. Gustavo. E esperar só um pouquinho mais. Mas vamos lá, gente, vamos tentar. Nós só temos 4 jogadores. É uma música, né, que fala assim, são tantos, 4 jogadores, não sei o quê. Eu sou muito ruim de música. Como cantora, eu sou uma excelente professora. Bela entrou também, Marcilene. Vamos lá, meninos. Meninos e meninas. Tá igual, Só um tá? pouquinho que a gente está acessando, viu? Estão mais já liberou, presentes foi aqui. 328, 9. Então, vou dar início. E foi entrando. Vai jogando. Vamos lá, Luiz. Osvaldo. Francisco Manuel. João Santana, Alberto. Opa, tá bom. Então, gente, Beth, quando... Tá certo, Cristóvão. Marizan, eu quero esse negócio bem animado. Eu entrei, viu, pessoal? Eu não boto pódio, não. Aqui tem eu dei permissão à Janaína, né? Que é a Jana, que está aqui, eu acho. Que é minha bolsista de pós-doc, pós-doutoranda, minha eterna companheira, minha como é que chama? Meu braço direito, né? Luiz, Normando. Normando é meu irmão. Hã? Como é, Luiz? Entrou a Mônica, o Lins, o meu irmão, Normando, Enágio. Opa, eu acho que Landim. Tá bom esse negócio. Então, eu vou iniciar com os 21, tá certo? Vamos lá, gente. Vamos embora. Vamos brincar. Vamos aprender a brincar em transição. E vocês vão ter, quem está com o celular, na tela, e vai, quem não entrou ainda, continua aqui o PIN, né? Eu vou até jogar isso no site, não sei se o Luiz já fez, mas, enfim, vou fazer de novo, só para
até dar continuidade. Antes de dar continuidade, pode ser que mais alguém queira pegar o barco, Está no chat, andando, professora. Né? Está no chat já. Então... essa turma é boa demais. A coisa já está andando. Então, simbora. É um desafio, tá certo? E ganha não somente quem responder certo, mas quem responder em menor tempo. Também existe tempo para cada questão, tá certo? Então, se liguem nisso tudo. Então, por isso que a gente chama de desafio, né? É curtinho, gente, é curtinho, tem uns que são comentários. Então, bom dia, pessoal. Qual o principal objetivo da conservação e preservação de raças nativas? Aí vocês vão ter as opções, né? Vão entrar as opções. Então, vocês, quem está no celular, vai ter só as cores. Então, vai olhar a resposta certa aqui e marcar a cor no celular, porque no celular aparece só os quadradinhos, né? Na tela com as cores. E você escolhe a resposta aqui e joga lá. Ok? Tem que ficar lá e cá, né? Quem está no computador vai abrindo as duas abas. Vê a pergunta, vê a cor e depois vai para lá responder de acordo com a cor. Pronto. Então, a resposta aqui foi manter, pelo menos, a maioria colocou a resposta certa, né? Manter a raça sem perder a diversidade. Isso mesmo. Interessante. Vamos para a próxima. Falando inglês. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos embora. Muita gente Aí, ó, vou ganhar alguma coisa aí. Não teve tempo, né? Tem que se ligar no tempo, ok? Olha o Luiz aí. Né? Vamos para a próxima. Qual a diferença entre conservação e melhoramento? Qual é a diferença? Melhoramento mantém diversidade e conservação seleciona animais. Enfim, qual é a questão correta? A diversidade é a ferramenta básica do melhoramento. Os dois pretendem melhorar as raças, cada um a seu modo. Só dois. Parece que o tempo está sendo curto, né? Mas não tem mais jeito de reconfigurar, tá? Só dois responderam. Um respondeu certo, outro respondeu errado. Então, a resposta certa é: a conservação visa manter diversidade para uso no melhoramento. Não volta mais não, tá? Essa é a resposta. 428, certo? 900 Posso seguir, gente? Me ajuda aí. Um retorno. Pessoal, vamos manter os áudios desligados, por favor? Isso. Pode seguir, professora. Obrigada, posso seguir, né? Então, Luiz está aqui, está no pódio, né? Luiz está no pódio. Vamos ver como é que esse povo vai deixar o Luiz assim, sempre na frente. Eu daria um jeito de ultrapassar o Luiz. Sem ultrapassar, né, Luiz? Raça exótica se adapta muito bem, uma afirmativa, tá, gente? Raça exótica se adapta muito bem aos sistemas locais de produção do semiárido brasileiro. Verdadeiro ou falso? Vamos ver. Raça exótica se adapta bem ao semiárido brasileiro? Então, falso, né? Falso porque ela sofre muito, o ambiente sofre muito, e nós temos que investir muito, né? A adaptação é difícil para esses animais, né? Muitos definham e morrem. Epa, vamos ver quem vai para... Epa, agora é Marcilene que está ganhando. Tá vendo, Luiz? Eu fui falar, fui chamar a atenção, você estava aí ganhando o placar. Vamos lá, vamos para o próximo. Então, aqui
Tem várias respostas corretas, viu? Prestem atenção. Qual a maior importância da inclusão de raças nativas em sistemas agroecológicos? Resiliência, maior diversidade, maior segurança alimentar, maiores problemas. São várias corretas. Aí vocês vão clicar em todas que vocês acham que são corretas. Certo? Estou gostando, estou gostando. A participação está boa. Depois, gente, a gente tem um relatório, certo? E eu vou distribuir com vocês. Ele mostra cada aluno, onde é que foi a dificuldade. A gente pode até fazer um outro quiz, mandar para vocês, só com as perguntas que foram mais difíceis. Tá? Então, essa questão, vejam que, naturalmente, porque outra noite, quando eu vi que tinha muito pouca questão no fórum, eu resolvi fazer esse quiz para complementar, porque o questionário também ficou faltando, então eu digo, vamos ver, vamos para a matéria. Então, algumas questões eu configurei com tempo maior, outras acabou ficando, e aí agora a turma está tendo um tempinho a mais para responder, né? Vamos ver o que, é que a turma respondeu aqui. Vamos ver. Eita. Maiores problemas. Ninguém colocou? Sim. Alguém ainda votou. Maiores problemas. Mas a verdade é que a gente tem maior resiliência dos sistemas, porque a gente tem uma maior diversidade, né? Quanto maior a diversidade de um sistema, maior é a resiliência desse sistema. Se a gente tem raça nativa, a gente tem maior diversidade e a gente tem maior segurança alimentar. As famílias, elas têm mais uma fonte de alimento e alimento de alto valor biológico, através de carne, leite e derivados, né? E não só isso, os outros serviços, como produção de esterco, como a pele, esses animais são multifuncionais. Olha aqui, Enágio é o escalador mais alto. Eita, Enágio está na frente por aí, hein? Vamos seguir. Vamos ao próximo. Então, a transição agroecológica é uma passagem, aqui é um texto, né, um lembrete, né? É uma passagem da maneira convencional de produzir com agrotóxicos e técnicas que agridem a natureza para uma pecuária com tecnologias e bases científicas ecológicas. Essa é uma afirmativa. Então, por que o termo transição agroecológica está tanto em evidência nos últimos tempos, né? Por quê? Por que será? Nós temos 55 segundos. O mundo atual está em colapso, devastação ambiental acelerada, necessidade de sistemas sustentáveis, todas corretas. Qual a resposta? Vamos lá, pessoal. Está valendo um carro 0 quilômetro. Está valendo 1 quilo de queijo de cabra. Eu não tenho nem onde comprar o queijo, viu? Não estou falando sério, não. Já temos 17 respostas, gente, e ainda temos 9 segundos para fazer, né? Por que esse termo está tão em evidência nos últimos tempos, né? Opa, todas corretas? Ah, alguém respondeu só uma. Então, fez uma meia pergunta, né? 9 jogadores acabaram de acertar a sequência de 3 respostas. Tudo isso são pontos a mais, né? Vamos lá. Falta pouco, gente. Qual a proporção de raças nativas no mundo em relação às exóticas? Né? Isso é material, isso é assunto da aula. Quem viu a aula direitinho vai saber responder isso aqui, muito ligeirinho.
E só tem 25 segundos, porque realmente é bem rápido. Ou sabe ou não sabe. Opa, vamos lá. Já tem 10 respostas. Qual a proporção de raças nativas no mundo em relação às exóticas? Vamos ver, vamos ver. Acabou o tempo. Eita. Só 5 acertou. 5 colocou 38%. É 86%, gente, a resposta certa. Está lá na aula de vocês. 86% das raças existentes no mundo são raças localmente adaptadas. Quer dizer, predomina nos sistemas de produção familiar, em geral, essas raças, e são elas responsáveis por, vamos ver por quanto. Quem é que vai me dizer? Eu já ia dando a resposta. Vamos embora. A maioria das raças nativas no Brasil estão em que condições? Extintas, fora de risco, sobre grandes recompensas? Nenhuma das respostas. Gente, considere esse termo sobre grandes ameaças. Eu não sei de onde saiu esse termo recompensa. Ameaça, sobre grandes ameaças. Então, assim, no olho do furacão. Será que é isso ou nenhuma das respostas? 6 segundos. Só temos 2 respostas? Gente, cadê vocês, hein? Opa, agora foi rápido. Então, sob grandes ameaças. Muito bem. 3 responderam, né? 8, nenhuma das respostas. Então, eu estou olhando aqui, hein, gente? Estou vendo que vocês não leram material, não assistiram a aula, é verdade isso? Será que eu estou... eu nem quero acreditar nisso. 3 jogadores acabaram de perder sua sequência de resposta de 4. Olha, Luiz está voltando para o pódio. Vamos lá, Luiz. Vê se toma o lugar aí dessa Jana. Essa Jana vem aqui